Então eu quero começar falando aqui primeiramente sobre as críticas, né, ao Papelinho, que é o responsável pela montagem do elenco desse ano do Remo, até porque ele chegou com uma grande expectativa, deixando o Fortaleza para assumir esse projeto na Série C do Remo, e lembrando, né, com a chegada de novo presidente, ele que foi escolhido então para ser o diretor de futebol, que na época acho que ninguém discordava que era uma opção boa, né, para a sequência da temporada. Porém, por conta da sequência ruim do Remo, até comentei isso aqui no último vídeo, era normal e já era de se esperar que teria algumas críticas em relação ao seu trabalho, porque o clube não conseguiu seus principais objetivos até aqui, caindo muito cedo na Copa do Brasil, e na minha opinião isso aqui teve um peso muito grande, não só pela torcida por ter sido eliminado por um clube que não teria divisão nesse ano de 2024, mas também por ponto de vista financeiro em si, né, com os diretores e tudo mais, que acaba prejudicando um pouco a expectativa no decorrer da temporada, até porque numa Copa do Brasil um desempenho mediano seu vai te garantir 3 a 4 milhões de reais, sem muitos sustos, fora ainda a possibilidade de jogar numa terceira fase, por exemplo, contra um clube da Série A, por exemplo, e lotar o estádio e tendo uma bilheteria desde 400, 500 mil reais, tranquilamente, dependendo, né, como foi na temporada passada, se não estiver enganado, né, que o Remo enfrentou o Corinthians no Mangueirão, e aí naquele ano foi muito positivo no caso em relação à bilheteria e receita na Copa do Brasil. Então já por aí já começa com esse pé esquerdo, a manutenção também do técnico, né, o Cametá, tem muita gente que criticou e que deveria já ter trazido um novo treinador, no caso do Gustavo Mourinho, por exemplo, desde o início da temporada, que é um ponto também que eu concordo e eu acho que faz total sentido. Se tivesse, traga o treinador paraguaio, que, se não estiver enganado, já estava livre no mercado, né? Já estava. Poderia ter montado o elenco junto com a diretoria e aí, ao invés de ter indicado 4 ou 5 reforços que chegaram nesse espaço de 40 dias, por exemplo, que a maioria ainda nem teve a oportunidade de jogar todos, né, como titulares, poderia ter tido um desempenho dependendo melhor no estadual ou até mesmo conquistar a classificação, né, na próxima fase da Copa Verde, que agora eu cito um pouco mais sobre esse quesito. Mas não sei se é o momento de trocar e tudo mais, porque ainda tem a disputa da Série C, tá só começando ainda. Eu acho que uma mudança drástica deveria acontecer se não conseguir os resultados estipulados daqui para o final do ano, porque na minha opinião o Remo já está na hora, né, de subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. A Série C durante vários anos desse jeito vai até desanimando, né, a torcida, porque monta um time, geralmente tem uma das maiores folhas da Série C, e igual no ano passado, que nem chegou, né, a dar indícios de que iria brigar na parte de cima e muito mais na parte de baixo. Nesse ano também a torcida já tendo uma expectativa de que vai ser mais um ano, por exemplo, brigando na parte de baixo da tabela, então acaba que gera essa pressão natural e eu acho que até é de se esperar. O Janus chegou então para o Remo nessa atual temporada, onde até aqui foram 13 jogos disputados. Apesar do início muito interessante, né, inclusive as 6 vitórias que ele teve foi apenas nos primeiros 7 jogos, ele conseguiu 6 vitórias, se eu não estiver enganado foi isso, mas nos últimos 6 jogos realmente tem tido um desempenho bem abaixo do que era de se esperar. Não é à toa que o Remo não venceu nenhuma das últimas 6 partidas, né, empatou 3 e perdeu 3, resultados realmente bem ruins. E acaba pesando também na conta do Gustavo Mourinho essa questão de que foi eliminado na Copa Verde por maior rival, por Paysandu, e perdeu a final do estadual, né? Então acho que era algo de se esperar, igual eu falei aqui quando teve essa definição desses 4 jogos quase seguidos, né? De que um time deveria passar na Copa Verde e o outro ganhar o estadual, porque caso um vencesse os dois, né, realmente iria gerar uma pressão por outro lado gigantesca e ainda iria começar o Campeonato Brasileiro uma semana depois, que foi o que aconteceu e sobrou para o Remo, né, empatando então primeiro jogo da ida 0 a 0, depois perdeu por 2 a 0, aí então na Copa Verde, né, empatou em 1 a 1 e depois ainda empatou mais uma vez e perdendo, foi eliminado nos pênaltis, né? E depois perdendo o estadual, depois de já ter perdido o primeiro jogo por 2 a 0 com seu mando de campo. Tudo bem, né? Você chega então para o Campeonato Brasileiro, se tivesse começado com 2 jogos, 2 vitórias ou uma vitória e um empate, poderia colocar panos quentes nessa história, apesar de que sempre dói, né? Uma derrota para o maior rival, é difícil de esquecer com 2 jogos. Mas aí começa então em casa perdendo por Volta Redonda por 2 a 1 e fora de casa 3 a 1 para o Atlético, que, óbvio, não eram jogos fáceis. Na minha opinião, são os 2 times mais fortes do grupo, tá? Acho que vai ser uma das maiores pedreiras realmente daqui para o final da Série C, só que foi um desempenho muito abaixo, que a torcida não viu muita expectativa dos jogadores, e aí tem se falado sobre o Gustavo Mourinho, que, para falar bem a verdade, acho que não é nem 20% da torcida que gostaria da saída dele, pelo menos não pelo que eu vi aqui nos comentários e tudo mais, porque é um treinador que chegou recentemente, né, 13 jogos apenas é muito pouco, e pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Você trocaria o comandante agora, ou esperaria para esses próximos jogos, né, contra o Floresta, contra o Botafogo, para ver se vai ter um melhor desempenho ou não? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, e para terminar aqui com vocês, eu quero falar sobre alguns atletas que têm tido UFC. Bom, quero falar agora então sobre essa matéria aqui, ó, valeu demais ao portal que trouxe essa informação em relação ao Cristaldo, que poderia estar na mira do Remo para a disputa da Série C. Então aqui, ó, no radar do Remo, atacante argentino pode jogar a Série C só no mês de julho. Saiba mais detalhes
o portal Liberal trouxe essa informação de que o Remo ainda busca mais um atacante visando a disputa da Série C. E é porque, né, o jogador não está livre no mercado. Se ele estivesse, poderia ser um parâmetro, mas ainda está jogando fora do país. Então tem contrato com a equipe lá da Bolívia no decorrer de 2024. Então realmente só poderia chegar nesse mês de julho, né, para a disputa da Série C do Brasileirão. Poderia ter ido atrás antes, né, porque como ele já está fora do país, você deveria ter contratado antes do mês de março, antes do início do mês de março, que foi quando fechou essa primeira janela de contratações. Ele que é um atacante experiente, 35 anos de idade, Jonathan Cristaldo, que nesse último ano pelo Oriente Petroleiro jogou 40 jogos e marcou 7 gols, além também de 3 assistências. Ele passou por 2 clubes na Bolívia, parece o mesmo, mas pelo que eu vejo aqui não é. Primeiro, pelo Independiente Petroleiro em 2022, foi bem, 27 jogos, 13 gols e 6 assistências. Depois foi para esse outro clube, o Oriente Petroleiro, 40 jogos, mas só marcou 7 gols e deu 3 assistências. E nesse ano agora também de volta ao Independente, 7 partidas e 1 gol. Não diria que é um atacante que, na minha opinião, vai chegar e, meu Deus, só porque ele é argentino e tudo mais, já viveu uma fase legal no Palmeiras e há 2 anos no Independente Petroleiro, vai marcar 15 gols na Série C. Não sei até que ponto eu chegaria com uma total convicção de que ele seria uma ótima opção. Mas olhando para o cenário atual, para competir, para complemento de elenco / opção ali para o Gustavo Mourinho, acho que pode sim ser uma alternativa. Lembrando que aqui no Brasil ele jogou no Palmeiras de 2014 a 2016, não era um atacante assim sensacional e tudo mais, só que pela fase que o Palmeiras vivia e a carência, né, de jogadores, realmente conseguiu chamar muita atenção. Em 2015, principalmente, 44 jogos, 12 gols. Deu 2016, 10 partidas, 4 gols. O Palmeiras também fez uma reformulação, né, no seu elenco, trazendo vários reforços naquela ocasião. E ele foi para o Cruz Azul do México. Rodou bastante, passou pelo Cruz Azul, pelo Vélez, pelo Racing, pelo News Old Boys também do futebol argentino. A última atuação dele na Argentina foi em 2021, numa liga mais difícil, né, 22 jogos, 3 gols e 3 assistências antes de ir para o futebol boliviano. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, se é um nome que te agrada, se você acha que pode ser uma boa alternativa para o time do Remo e se deveria, né, ter buscado antes, por exemplo, em meados de janeiro, fevereiro e março, quando inclusive ele estava livre no mercado. Eu já tinha trago, né, sobre essa especulação. Zenga, que eu já trouxe aqui no canal, onde, pelo que eu vi aqui, ele tem contrato com a Água Santa e pode ser que ele continue aqui no Água Santa e só seja disponível realmente para chegar em meados de julho, né, porque como ele tem contrato, ele não é livre no mercado. E disputou o campeonato estadual. E a CBF deixa claro que os jogadores só podem ser registrados até o último dia 19 de abril, né, os jogadores que disputaram o estadual. Então, com base nessa regra, hoje o Bruno Mezenga não poderia ser contratado, porque senão, na minha opinião, poderia ser uma boa opção que está aí no mercado. Mesma idade do Cristaldo, tem 35 anos, nesse último ano agora no estadual pelo Água Santa, não teve o mesmo desempenho que teve na temporada anterior, 12 partidas e 1 gol. Ano passado marcou 7 vezes em 14 jogos, foi para o Santos, ficou mais encostado do que como titular, né, 11 partidas apenas e uma assistência, mas para a Série C, eu acho que é um jogador que poderia sim dar conta do recado. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer sobre essa questão envolvendo o Bruno Mezenga, mas infelizmente o Remo vai ter que procurar algumas outras alternativas, porque com o mercado fechado ficaria ainda mais complicado, né, de achar boas opções. Eu até achei um nome aqui que seria interessante, que é o Michel, que foi o terceiro maior artilheiro do campeonato estadual, o quinto, melhor dizendo, no campeonato gaúcho, 12 jogos e marcou 5 gols nesse período pelo Guarani de Bagé. Eu até pensei que ele estaria livre no mercado